Bom dia, meus amigos. Estamos aí para iniciar mais um estudo nos nossos domingos pela manhã. E eu aqui achando curioso como as coisas acontecem, né? Porque no teste que eu fiz ontem à noite do computador, dos equipamentos que eu estou usando aqui, da apresentação, tudo funciona perfeitamente. Quando chega na hora aqui da gente fazer a apresentação de fato, o computador fica lento, as coisas não conectam, estou vendo que a imagem aqui não está lá muito boa, né? É curioso, mas é assim mesmo que as coisas são, né? Mas tudo isso é numa busca de fazer uma apresentação um pouquinho melhor, com uma qualidade um pouquinho melhor, trazendo aí uma possibilidade para aqueles que estiverem assistindo, tanto aqui ao vivo, como aqueles que porventura possam vir assistir depois, de encontrarem um material com um pouco mais de qualidade, um material que seja gostoso de assistir, gostoso de ler junto comigo, de perceber. Eu vou tentando aqui, se eu ver que essa câmera está muito ruim, a gente troca, a gente faz mais ou menos parecido como fizemos na semana passada. Mas eu tenho certeza que o material que nós vamos estudar, o material que nós estamos estudando é um material excelente. Aliás, eu vou até mostrar, o estudo de hoje ele é muito baseado neste livro aqui, ó. Eu não sei, ele aparece espelhado aí para vocês, né? Mas é Igrejas na Forma das Escrituras, um esforço para ser a igreja segundo o coração de Deus. É um excelente livro, é um livro realmente muito bom. Ele contém até assuntos dos quais eu já tratei na semana passada, na semana retrasada, na verdade, né, falando sobre a igreja. Mas o estudo de hoje, ele está realmente bastante baseado nele, passagens que nós vamos utilizar. Não é todo o estudo feito nele, mas eu baseei bastante nele. Os estudos que eu fiz no outro domingo sobre esse assunto, eu mesmo que fui mais montando. Mas o estudo de hoje ele é muito baseado nesse livro, que trata também dos assuntos que eu já tratei. Mas o nosso estudo hoje está bem fundamentado no que diz esse livro aí. E qual que é a ideia do nosso estudo? A ideia é nós pensarmos em se é possível restaurar a igreja que havia na época do Novo Testamento. É possível nós termos hoje a mesma igreja que os apóstolos frequentaram, a mesma igreja que foi fundada, que Cristo disse, né, sobre esta pedra fundarei a minha igreja, e os apóstolos participavam desta igreja. E essa é a questão, né? Porque hoje em dia, no meio de tantas e tantas denominações que existem, é possível olhar para essas denominações e reconhecer aquela igreja que nós vemos descrita ali nas páginas do Novo Testamento? Porque eu já vi coisas meio estranhas, né? Como, por exemplo... Me desculpem. Eu já vi pastores, né, de denominação dizendo que não é possível encontrar a igreja no Novo Testamento, que não dá para saber como é que eles faziam, como é que funcionava, como que era a organização. E eu entendo que o que não se encontra ali é a igreja como ela existe hoje em dia, né? Conforme os séculos foram se passando, conforme, né, os milênios foram se passando, a igreja foi se afastando cada vez mais daquilo que era a igreja que os próprios apóstolos instituíram, que os próprios apóstolos frequentaram. E a minha ideia é possível restaurar aquela igreja? Então, hoje, a ideia é pensarmos nisso, né? Porque eu acho que o que todo o cristão verdadeiro, né? O que todo crente verdadeiro gostaria de fato é participar daquela igreja, né? Saber que está na mesma igreja que os apóstolos fundaram, a partir de Atos capítulo 2 ali, né? Deus fundou a igreja ali através deles. E eu acho que o que todos os cristãos gostariam é de ter a plena convicção de que fazem parte daquela igreja. E a minha ideia é possível restaurar aquela igreja? Então eu queria que nós pensássemos no seguinte:
Será que é realmente importante nós seguirmos as riscas, né, a risca, as instruções bíblicas em tudo o que for decidido em matéria de religião? Quando, por exemplo, eu demonstrei nos outros estudos, né, que a ceia do Senhor ela era realizada todo o primeiro dia da semana, será que é de suma importância nós seguirmos esse exemplo? Ou é um exagero, né, de meticulosidade, vamos dizer assim, e não tem problema realizar a ceia a cada 6 meses ou realizar a ceia num sábado? Será que é muito detalhista se eu procurar fazer exatamente como eles faziam? Quanto ao batismo, né? Será que o batismo é essencial ou não para a salvação? Como nós discutimos também em outra aula, onde eu demonstrei que o batismo é o momento escolhido por Deus para realizar a salvação daquele que é de fato um crente obediente, né? Ou será que tanto faz também, né? Será que eu posso mudar aquilo que eu encontro nas páginas das Escrituras Sagradas e entender que a pessoa ela é salva no momento em que crê, independentemente do batismo, ainda que isso não seja ensinado nos textos ali, né? Será que o que importa é a pessoa ser sincera, bem intencionada e que Deus não se importa tanto com esses detalhes? Tanto faz batizar ou não, fazer a ceia no sábado, dar o dízimo ou não, ser batizado por imersão, ser batizado por aspersão, batizar adulto, batizar bebês, seguir as orientações de um pastor ali à frente da igreja, que é o manda-chuva. Será que para Deus tanto faz? Se a igreja tem esse pastor que manda em tudo, né? Ou se é melhor ter um grupo de homens pastoreando, né? Ou no fim das contas Deus vai salvar todo mundo mesmo, de qualquer jeito, então esses detalhes eles não importam tanto. Eu acredito que ninguém vai negar que Deus sempre instruiu o seu povo com relação à maneira que eles deveriam agir, né? E como eles deveriam cultuar a esse Deus. Eu entendo também ser claro que Deus sempre exigiu obediência do seu povo. E isso é abundante nas páginas do Antigo Testamento, né? Como nós podemos ver, por exemplo. Então, a ideia, como eu disse hoje, é nós pensarmos a restauração da igreja, né? E nós encontramos aqui, por exemplo, em Levíticos capítulo 26, versículo 14. Em diante. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei, eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre, e o texto continua aí, né? Mostrando como era importante que eles obedecessem aquilo que Deus tinha dito para eles. E lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, nós encontramos: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então, vejam, percebam, que aqui nessa passagem nós vemos que obedecer aos mandamentos de Deus é essencial para o homem, né? Não é se o homem quiser, não é se ele achar interessante, mas é imprescindível. E nós não encontramos essas orientações apenas no Antigo Testamento. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46, nós lemos assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então aqui, nós vemos a importância de fazer exatamente aquilo que é a orientação de Jesus, né? Ou seja, a orientação de Deus. Aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Uma outra passagem, deixa só
eu mexer em uma coisinha aqui. Perdi o sinal. Vamos lá. Então nós estamos vendo a importância, né, de fazer exatamente aquilo que é a orientação de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 23, nós encontramos assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Olha só, né? Se nós amamos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. Simples assim. Então, se eu não encontro nas Escrituras, eu não faço. Quando olhamos para a maioria das denominações, nós encontramos a figura muito comum desse pastor, né, como líder da igreja. Se um dia você tiver a oportunidade de conversar profundamente com um pastor sobre esse tema, provavelmente um dos argumentos que você vai ouvir é que desde muito cedo na história da igreja, logo após a época dos apóstolos, a figura de um líder à frente da igreja já começou a ser encontrada, né? Então eles dizem, se há mais de 2000 anos é comum essa figura de um homem à frente da igreja, né? No catolicismo nós sabemos que é a figura do padre, nas igrejas evangélicas é a figura do pastor. Então Deus deve ter orientado isso em suas igrejas através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi orientando para que essas mudanças fossem acontecendo ao longo da história. Ou seja, se Deus não quisesse que isso tivesse acontecido, ele teria impedido. Então, esse é um dos argumentos que os pastores das igrejas de hoje, eles utilizam, né? Se Deus permitiu que desde o início, logo depois da época dos apóstolos, começasse a ter essa figura de uma pessoa à frente da igreja, o Espírito Santo foi quem orientou, foi o Espírito Santo que induziu para que as coisas acontecessem assim. E esse até parece ser um raciocínio lógico, não é? Mas será que a Bíblia concorda com esse raciocínio? Lembrando sempre que o que importa em matéria de religião é as Sagradas Escrituras, né? Aquilo que as pessoas acham, isso não importa, né? Deus deixou claro as coisas que Ele quer, do jeito que Ele quer, então quem sou eu para fazer diferente? Agora, vejam que passagens interessantes que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Porque nós sabemos que o povo de Deus ele desobedeceu, ele não quis cumprir os mandamentos de Deus, então lá em 586 a.C., o Império Babilônico destruiu Jerusalém. Olha só. Aqui. Isso aqui é uma imagem, né, que representa mais ou menos aí, quando a Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém e as pessoas da cidade estavam sendo levadas como escravas lá para as terras da Babilônia, né? Eles foram levados cativos para lá e viveram por lá durante cerca de 70 anos. Depois disso veio o Império Persa, que derrotou os babilônicos e aí permitiu-se que o povo voltasse para reconstruir Jerusalém. E lá no livro de Neemias, no capítulo 8, está narrando esse momento em que o povo retornou para reconstruir a cidade e ele se reúne para ouvir Esdras ensinar publicamente ali a lei de Moisés. Então em Neemias capítulo 8, versículo 1, nós lemos assim: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Então, percebemos que o povo pediu para que Esdras lesse o livro da lei para eles, né?
E Esdras ficou por horas ali lendo, enquanto eles ouviam atentamente, como nós encontramos aqui no versículo 3. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Então, agora, olha que interessante que eles acharam enquanto eles estavam estudando a lei. Eu peço um pouquinho de paciência, o estudo de hoje ele é um estudo um pouco mais técnico, então ele realmente é para as pessoas que estão interessadas em aprender o quanto é importante nós obedecermos à Bíblia, né? Eu procuro fazer alguns estudos por aqui que sejam mais para aquelas pessoas que não acreditam tanto na Bíblia, tentando convencê-las da verdade bíblica. Hoje é um estudo mais técnico, é de fato pensando mais em pessoas que possam estar em denominações e pensando em dar informações que sejam úteis para pessoas que já fazem parte desta igreja que nós vemos aqui no Novo Testamento, né? Então, agora preste atenção no que é que eles descobriram enquanto se fazia a leitura ali do Antigo Testamento. Olhem só o versículo 14. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Essa festa do 7º mês aqui, eles chamavam de a festa do tabernáculo. Então, era uma festa em que eles comemoravam e eles descobriram aqui na lei de Moisés que eles deveriam morar em tendas durante os momentos em que eles estavam comemorando essa festa. E eles comemoravam essa festa, eles continuavam comemorando, mas não do jeito que Deus havia mandado fazer, né? Eles não moravam em tendas enquanto eles comemoravam essa festa. Eles tinham abandonado esse costume. Agora, vocês sabem quanto tempo fazia que eles não comemoravam a festa desse jeito que Deus havia orientado eles fazerem, que eles morassem em tenda para lembrar os 40 anos que eles ficaram perambulando pelo deserto até entrarem na Terra Prometida? Então essa festa, eles moravam em tenda para se lembrar daquela época, enquanto o povo passou 40 anos ali andando pelo deserto. Mas sabem quanto tempo fazia que eles não obedeciam a este mandamento que Deus tinha dado para como eles deveriam comemorar essa festa? Vejam aqui o versículo 17. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Então aqui está continuando a história, né? Quando eles leram, perceberam que eles estavam comemorando errado, foi isso aqui que eles fizeram. De novo, todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Muito bem. Então, nós vimos que eles obedeceram, né? Passaram aqueles dias de festas vivendo em tabernáculos, né? Ou vivendo em tendas, e diz que desde os tempos de Josué eles não comemoravam daquela forma. Isso quer dizer, gente, que fazia quase 1000 anos que eles haviam deixado de obedecer este mandamento de Deus. Quase 1000 anos que eles não comemoravam essa festa de acordo com como Deus havia ordenado que eles fizessem. O que eles fizeram então? Será que eles disseram, se já faz tanto tempo é porque Deus não deve se importar, né? Ou isso não deve ser importante para a salvação, senão Deus não permitiria que isso acontecesse? Ou, rapaz, você vai mesmo ficar se preocupando com esses detalhezinhos bobos? Para, não. Você está sendo muito legalista, né? Ficar se preocupando em seguir à risca assim, tudo que está escrito lá. Não. Não foi nada disso que eles fizeram. Eles entenderam que um detalhe da lei estava sendo negligenciado e na mesma hora eles foram lá, juntaram material, construíram as tendas e imediatamente obedeceram quando entenderam que eles estavam em falta com Deus, né? Vamos ler esses versículos inteiros para ficar evidente a maneira que eles agiram e o que é que eles sentiram quando passaram a obedecer
a Deus da forma que Deus havia pedido. Olha, eu vou colocar grande aqui para ficar mais fácil para todo mundo acompanhar. Acompanhe comigo, ó, Neemias capítulo 8, versículo 14. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Olha a importância de seguir exatamente conforme estava escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Olha só, gente. Não é lindo a prontidão que eles tiveram em obedecer e como eles se organizaram para cumprir a vontade de Deus? E como eles ficaram alegres, né, quando estavam fazendo isso. Então, é isso que os homens comprometidos com a vontade de Deus fazem. Eles procuram restaurar as ordens da maneira como foram determinadas, ainda que elas tivessem sido perdidas há muitos séculos. A nossa busca deve ser para restaurar os ensinos de Jesus, para restaurar a doutrina dos apóstolos, ainda que nos digam que há séculos tem sido feito de maneira diferente, né? Isso não importa. Tradições humanas não importam, e se elas se afastam da vontade de Deus, então é que nós devemos abandoná-las mesmo. Então, não importa o quão antigas sejam essas tradições humanas. Se eu percebo que elas estão me afastando daquilo que eu encontro nas Sagradas Escrituras, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu sigo essas tradições humanas, ou eu sigo aquilo que é a palavra de Deus. Nós temos um outro momento clássico de restauração, que nós encontramos lá em 2 Samuel capítulo 6. Aqui é um exemplo de como deveria ser, mais ou menos, né, aquela festa das cabanas, como é que eles montavam essas cabanas, né? Não dá para saber se era exatamente assim, mas nós vemos as folhas que está ordenado que eles pegassem ali, e aqui eles ajuntaram de forma a fazer uma cabana onde eles poderiam passar ali, né? Mas essa passagem que nós vamos ver agora de Samuel capítulo 6, ela trata do rei Davi. Então, nessa passagem, a Arca da Aliança ela havia sido perdida para os filisteus em uma batalha, e depois ela foi devolvida, né? Mas ela estava acumulando poeira em um depósito, e Davi resolveu levar a Arca até a cidade de Jerusalém. Então Davi ele reuniu 30 mil homens, ele mandou que músicos acompanhassem a Arca, e a arca ela seria levada em um carro de madeira que nunca havia transportado nada, né? Então seria um carro novo. Davi estava tentando demonstrar todo o respeito para que ele pudesse carregar a arca de uma maneira que agradasse a Deus. Agora, o que aconteceu? Quando eles estavam com toda essa procissão levando a arca, o carro ele acabou balançando e a arca ela iria cair. Então, um homem que estava ajudando ali, que estava próximo, um homem chamado Uzá, ele estava ali perto, e na hora que ele viu que a arca ia cair, ele foi e colocou a mão e impediu que ela caísse. Parece um gesto nobre, né? Qualquer um faria a mesma coisa. Você está vendo que um objeto tão importante iria cair porque o carro passou por um buraco, alguma coisa assim, balançou e a arca iria cair. Então, na mesma hora, ele foi lá e colocou a mão e segurou a arca para que ela não caísse. Mas o que aconteceu? Quando este homem teve esse gesto, como eu disse, um gesto nobre que qualquer um de nós poderia ter. Aqui é uma representação do que aconteceu. Na mesma hora em que ele tocou na arca, a ira de Deus se acendeu e esse homem foi morto ali mesmo, do lado da arca, né? E Davi ele ficou com muito medo, né? Ele ficou muito assustado, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não entendeu o que aconteceu, por que Deus fez aquilo.
né? Por que Deus havia agido de uma maneira tão severa. Então, porque Davi ficou com medo, ele resolveu cancelar, né, o transporte da arca. Ele desistiu de levar ela para Jerusalém ali, porque ele ficou com medo, né? Ele não sabia porque que Deus tinha feito aquilo. Então, quando nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 15, nós percebemos que Davi ele entendeu o que é que tinha acontecido de errado. Por que é que Deus tinha ficado tão bravo com o que aconteceu ali? Olha, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Olha só, Davi descobriu na lei de Moisés as instruções originais de Deus sobre como a arca deveria ser transportada, né? Isso está lá em Êxodo capítulo 25 e também em Números capítulo 4. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada lá. Agora, desta forma nós vemos que Davi ele restaurou as ordens originais de Deus. E aí sim, ele fez como Deus havia ordenado, e ele conseguiu carregar a arca para Jerusalém sem nenhum problema, né? Porque os levitas estavam carregando a arca porque somente eles foram separados para esse serviço. Esse relato está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 13. Ó. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel, e os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Então assim fica claro que a primeira tentativa ela fracassou porque eles não haviam consultado o Senhor sobre como eles deveriam proceder, né? E depois que eles agiram conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor, ou seja, né, quando eles restauraram a ordem do Senhor, de acordo exatamente como se encontrava em sua palavra, então eles não tiveram mais problema, Deus os abençoou, a arca foi para a cidade de Jerusalém. Então com esses dois exemplos, eu estou tentando demonstrar para vocês o quê? A importância de nós restaurarmos as palavras de Deus conforme nós as encontramos nas Sagradas Escrituras e buscando restaurar, né, as ordens de Deus em sua forma original. Porque essa é a nossa preocupação, né? Encontrar o padrão geral de crenças e práticas que Deus espera que todas as igrejas sigam. E é sempre importante perceber que as palavras que são ditas nesses estudos, elas não refletem tanto aquilo que o professor, que o cristiano aqui acha. Ela reflete aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, a parte B aí do versículo, nós percebemos aqui que Paulo ele estabelece regras para quem é que poderia falar nas reuniões públicas da igreja, né? E ele começa as instruções dele com essas palavras aqui. Como em todas as congregações dos santos. Então Paulo esperava que esta regra que ele estava ensinando sobre como falar nas igrejas, ela fosse a mesma regra para todas as igrejas, né? Como em todas as congregações dos santos. Hoje minha garganta está raspando um pouquinho mais, vocês me desculpem aí. E já lá no livro de Atos, nós lemos o seguinte, ó, Atos capítulo 14, versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Então, Paulo queria que cada igreja tivesse presbíteros. Ou seja, isso é um outro padrão que nós encontramos aqui que deveria ser seguido por todas as igrejas. Outro padrão semelhante nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2, que diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia.
No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, Paulo deu aqui à igreja de Corinto as mesmas instruções que ele deu a todas as igrejas na reunião da Galácia. Percebe que era sempre uma instrução e fica claro que a ideia era que todas as outras igrejas seguissem aquela mesma orientação que ele estava dando. Nós temos também lá em Atos capítulo 20. Opa! Ah, tá. Aqui é só uma alusão. Que lá em Atos capítulo 20, versículos 6 e 7, nós vemos também que a igreja em Troas, ela também se reunia no primeiro dia da semana. Então era um padrão que nós encontramos ali naquelas igrejas, como eu disse, nas igrejas em que os apóstolos frequentavam, as igrejas que os primeiros discípulos frequentavam. Deixa eu ver a hora aqui que a gente tem que caminhar para o final, né? Eu demorei para entrar hoje. Agora, será que era mera coincidência todas essas igrejas se reunindo no primeiro dia da semana? Ou será que isso era um padrão planejado por Deus? O que eu acredito é aquilo que nós, da Igreja de Cristo, acreditamos, é que existe um padrão geral no Novo Testamento e que Deus quer que todas as congregações sigam esse padrão, né? E quando nós olhamos para esse padrão que existe nas Escrituras, e como nós vemos, como sempre foi importante para o povo de Deus seguir e restaurar as ordens de Deus em sua forma original, nos parece que muitas crenças e práticas da igreja primitiva foram abandonadas, né? Nós não encontramos muitas das práticas que eles tinham na igreja do Novo Testamento, nós não vemos as igrejas de hoje fazendo, e vemos fazendo muitas coisas que nós também não encontramos nas Escrituras, né? Então, será que vocês conseguem perceber que todos os assuntos abordados nesses estudos que nós estamos fazendo aqui, eles refletem a maneira como os primeiros cristãos viviam e que esta era a maneira que Deus orientou que eles deveriam fazer? Ah, Cristiano, eu não concordo com você, não. Eu até entendo, né? Principalmente se você faz parte de alguma denominação. Você pode não concordar. Agora, minha pergunta para você é: você pode, por exemplo, demonstrar que nas igrejas descritas no Novo Testamento existia essa figura do pastor que é tão conhecida nas igrejas atuais? Você consegue me mostrar um exemplo disso no Novo Testamento? E se não consegue demonstrar, você não deveria também concordar que esta é uma alteração que ocorreu ao longo dos séculos daquilo que era o padrão original de Deus, quando Deus instituiu ali a sua igreja, a igreja primitiva? E será que você não acha que é bom fazer como nos exemplos que nós vimos, né? Na época de Esdras e também na época de Davi, quando eles entenderam que deveriam restaurar as ordens originais das palavras de Deus, em vez de manter aquilo que era a tradição deles, ainda que durasse há muitos séculos? Será que vale a pena nós torcermos versículos para que eles se encaixem nas nossas tradições humanas? Como no caso do batismo, né? Que claramente a Bíblia ensina que o batismo é para o perdão dos pecados, para receber o dom do Espírito Santo, que no momento do batismo é quando você passa a fazer parte da igreja. Vale a pena nós torcermos esses versículos? Vocês não acham que é arriscado fazer uma coisa dessa, né? Quem é que tem autoridade para mudar um padrão original de Deus e dizer que o batismo não é importante, né? Dizer que a pessoa é salva no momento em que ela crê, dizer que o batismo não é essencial? Você tem coragem de colocar a salvação de uma pessoa em risco em nome da sua tradição? Uma tradição que não se encontra na Bíblia? Ou pior, você tem coragem de colocar a sua própria salvação em risco, seguindo doutrinas humanas que contrariam o que está nas Sagradas Escrituras? Revejam o outro estudo em que eu explico tudo isso em detalhes. E cuidado, muito cuidado. Porque olha uma advertência que nós encontramos nas Escrituras, né, para a gente caminhar para o final aqui.
e que deve ser importante para Deus, porque Deus ele colocou essa advertência no começo, no meio e no fim da Bíblia. Eu vou até colocar grande aqui para vocês lerem junto comigo. Ó. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Então aqui no comecinho da Bíblia, no livro de Deuteronômio. Agora no meio da Bíblia, lá no livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Ó. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. E temos uma outra aqui no final da Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Meus amigos, em minha humilde opinião, né, me parece que o melhor a fazer é buscar restaurar o padrão de Deus que nós encontramos em suas sagradas escrituras. Deus orientou a não acrescentar e nem retirar nada das palavras que ele deixou escrito aqui para nós. Então, eu não me coloco sob a autoridade de um pastor que não se encontra nas Escrituras. O único pastor que eu encontro nas Escrituras é o próprio Senhor Jesus. O que encontramos além disso é um grupo de homens designado em cada igreja que tem essa função de pastorear o rebanho, que é de Cristo. O rebanho é de Deus, o rebanho não é do pastor, desse suposto pastor. Eu não sou obrigado a dar o dízimo, eu não encontro nada nas Escrituras que permita que a igreja ou que o pastor exijam que o membro dê dízimo. Se alguém crê no Evangelho de Jesus e se arrepende por ser pecador, eu oriento a pessoa a se batizar o mais rápido possível, como nós encontramos no Novo Testamento. Assim que a pessoa cria, ela já perguntava, o que me impede de ser batizado? Então eu oriento a pessoa, se batize. Você crê que Jesus é o Senhor? Vamos ali e você vai ser batizado na mesma hora. Né? Tomamos a confissão pública dessa pessoa e se ela quer, se ela entendeu, ela vai ser batizada no mesmo instante. Um último versículo aqui, ó. Opa, estou apanhando de toda essa tecnologia. Segundo João, versículo 9, diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Então eu me preocupo em restaurar a igreja conforme eu a encontro no Novo Testamento. A outra câmera sumiu mesmo. E eu quero me esforçar em permanecer no ensino de Cristo. Não quero ir além deste ensino, não quero alterar e não quero retirar nada dele. E você? Quer o ensino de Cristo ou quer tradições humanas? Então eu vou terminando aqui, porque o horário já está em cima para que a gente possa participar do culto. Eu espero que Deus abençoe a todos, eu espero que se alguém quiser alguma informação sobre tudo que tem sido dito aqui, mais uma vez eu insisto, pode me procurar. E também peço que se tiverem algum assunto que queiram que eu trate no próximo domingo, também me mandem e eu vou preparar com muito carinho para falar sobre esse assunto, tá? Que Deus abençoe todos, eu espero que todos tenham um ótimo domingo e até o próximo estudo. Até logo.